Abra sua Bíblia no capítulo mais triste para a humanidade que a gente encontra nas Escrituras. Gênesis capítulo 3. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso de número 20. Gênesis 3, do verso 1 ao verso de número, 21. Vamos ler até o 21. Assim diz a Escritura. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz seus filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Gente, eu preciso deixar isso aqui nesse vídeo, que o pessoal vai ver depois. Que dia mesmo é hoje? 24 de quê? De novembro. De que ano? O mundo está doido. 24 de novembro de 2024, o mundo está doido. Você quer que eu prove para você que o mundo está doido? Nesta semana, você pode falar assim: pastor, o senhor vai falar do G20? Não. O senhor vai falar de como a guerra na Ucrânia com a Rússia, não é? Agora tomou uma proporção ainda pior? Não. O senhor vai falar então de como ontem a região onde ainda tem um núcleo do Hezbollah foi bombardeado por Israel, mas um monte de civis, tanto lá no Líbano como em Gaza, morreram? Não. Pastor, só vai falar do pseudo ou verdadeiro golpe que quase aconteceu no Brasil? Não. Tudo isso leva a gente assim a ver que o mundo está meio doido. Mas quando um chinês
trabalha com criptomoedas compra uma obra de arte por 30 milhões de reais, na verdade um pouco mais, e essa obra de arte é uma grande escultura? Não. Um grande quadro? Não. Algo extraordinário? Depende do que você pensa. Eu acho que é uma coisa extraordinária, não sei que sentido. Uma banana com uma fita adesiva na parede de um museu em Nova York. 30 milhões, mais de 30 milhões de reais. E você vai no supermercado e acha que a banana está cara, irmão? 30 milhões de reais. E detalhe, o autor da obra falou para ele uma coisa meio óbvia, né? Ó, come antes de apodrecer. Aí você troca a banana. Aí eu pensei, daqui a pouco tem que trocar a fita, né? E o cara pagou 30 milhões de reais. E sabe qual foi a declaração que ele deu? Esse chinês? Que ele quer ter o prazer de sentir esta obra revolucionária dentro de si. O mundo está doido ou não, gente? O mundo está doido ou não? Mas o mundo está doido não é de hoje. O mundo está doido não é de hoje. A situação da sociedade e da humanidade, ela não se tornou complexa, caótica hoje. São gerações após gerações. E nós vemos as coisas mais absurdas acontecendo. Mas espera aí. Por que o mundo é assim? Se semana passada, o pastor Mateus estava aqui pregando. Deus criou o mundo com propósito. Criou tudo bom. Não é? Ele olhou depois de toda a criação e disse, ficou bom demais isso aí. Ele viu harmonia. Ele viu pureza. Ele viu equilíbrio. Como nós chegamos a esse ponto onde milhares e milhares de pessoas estão morrendo à míngua, mas alguém quer ter o prazer de comer uma obra de arte que apodrece por 30 milhões de reais? Uma banana. A resposta está no texto que nós lemos. Mas isso é apenas um pequeno sinal do mal que o pecado trouxe sobre, não apenas um chinês excêntrico, mas sobre todos nós. Todos nós. E o Bavinck, eu acho que provavelmente esse é um dos capítulos que ele mais gasta tempo e argumento escrevendo. O Bavinck nos chama a atenção para alguns aspectos que nós precisamos entender, e eu estou aqui interagindo com o texto, com a teologia que ele desenvolveu, com as minhas percepções doutrinárias, porque o meu desejo nesta noite é que você saia daqui com uma compreensão de como o pecado é algo muito mais do que apenas um elemento comportamental. Inclusive, existem algumas visões teológicas que elas não se sustentam nem biblicamente e nem na experiência da vida. Por exemplo, você já ouviu falar no pelagianismo? É um pensamento teológico que diz mais ou menos o seguinte: as pessoas nascem neutras. Elas são uma tábua vazia. Apesar de serem filhos de Adão, e por causa de Adão existe o mal e o pecado no mundo, quando você nasceu sem essa influência em si mesmo. Mas, como você nasceu no mundo mal, você acaba sendo um indivíduo, uma pessoa sujeita a esse mundo mal. Então, o que acontece? Você acaba sendo influenciado. Daí vem o poder do pecado na sua vida. Nessa percepção teológica, pecado é um elemento basicamente de natureza moral e comportamental. Mas nós olhamos para a Escritura e não vemos isso. Aí o pessoal olhando e percebendo
que isso não se sustenta, e nós vamos ver daqui a pouco o porquê, desenvolveu um semi-pelagianismo. Qual que é essa visão teológica? Não, o pecado afetou o ser humano, no sentido de que ele tem um impacto nas pessoas por elas serem descendentes de Adão. Mas o pecado não gera culpa, não gera condenação, se a pessoa não os praticou comportamentalmente. Talvez até você acabou de descobrir uma coisa. Às vezes você é um pelagiano ou um semi-pelagiano. Espero que isso se resolva na sua cabeça hoje à noite, porque penso que nenhuma coisa nem outra sejam bíblicos, à luz do pecado original e do impacto do pecado nas nossas vidas. Assim por diante, esse é um tema muito importante para nós. Nós entendermos como a nossa vida se conecta com esse capítulo, como a humanidade, todos nós, fomos impactados, deformados por aquilo que aconteceu em Gênesis 3. E daí, à luz do que nós ouvimos na semana passada, como que o ser humano se afastou do propósito original da sua criação, como ele perdeu a harmonia na qual ele foi criado, quando ele não era inclinado ao mal, quando ele era reto, justo na sua natureza. E como, nesse sentido, as maravilhas de Deus, elas apontam para um Deus que interviu e está agindo na história por causa deste impacto do pecado humano. Há alguns aspectos aqui, antes da gente então pensar em si, em como o pecado foi gestado e que impactos ele trouxe sobre todos nós, sobre toda a humanidade. Você observou que a gente não parte aqui de um ambiente neutro, não é? Lá na revista e atualizada, Gênesis 3 começa com um mas. Mas, por quê? Porque toda a descrição anterior é da perfeição da criação de Deus. Mas, aqui na NVI começa com ora, e aí a gente tem a introdução de uma influência na criação de Deus. Que elemento é esse que influencia na criação de Deus, na vida da mulher e, por consequência, do homem? Aquilo que Gênesis chama de a serpente. A serpente. Como a revelação de Deus ela é progressiva, ou seja, se você vai lendo de Gênesis a Apocalipse, muita coisa que você não entende aqui no início, você vai entendendo à medida que Deus vai revelando as coisas na história bíblica. Nós sabemos que não era simplesmente um animal dotado de capacidades, diríamos assim, nada convencionais. Judas, que tem um capítulo só, inclusive hoje lemos os últimos versículos que são uma declaração de adoração a Deus tremenda, e é importante você saber, eu não sabia que Judas Iscariotes tinha escrito um livro antes de se matar. Não, não foi Judas Iscariotes, foi Judas, irmão físico de Jesus. Como Tiago também escreveu, o livro de Tiago era irmão físico de Jesus. Ah, mas Jesus teve irmãos? Teve. Estou falando isso porque tem gente que acha que não. Né? Acha que Maria e José nunca, e que então nunca, não é? Bom, não é o que a Bíblia diz. Tá bom? Então, se você acha que sexo é o pecado original, você já está com um problema gravíssimo aqui hoje, irmão. A maçã, primeiro, não foi maçã, tá? A Bíblia não diz que foi maçã. Come maçã em paz, irmão. Tá? Já estou falando da banana, agora come a maçã, não tem problema. Tá? A Bíblia diz que era um fruto, mas não diz que é maçã. E a maçã ainda era o sexo. Não, pelo amor de Deus, de onde você tirou isso? Isso não é bíblico, não, você acabou de ler aqui, ó. A Bíblia não diz nada disso. Então, nós sabemos que José e Maria tiveram outros filhos. Entre eles, um que chamava Tiago, que escreveu a epístola de Tiago, foi presbítero da igreja em Jerusalém, e o outro foi Judas, que escreveu um livro bem curtinho. Lá no livro de Judas, irmão de Jesus, no versículo 6, em que Judas está falando das forças contrárias a Deus, ele diz que Deus criou anjos que saíram da sua condição original e que eles foram colocados em cadeias. Hoje pela manhã, por isso que eu estou pedindo
Volte lá no sermão de hoje de manhã, se você não pôde ouvi-lo pela manhã. Hoje falamos sobre batalha espiritual. E a Escritura nos diz que estes anjos, que são principados e potestades do mal, eles têm um líder, que lá em Efésios 6 é chamado de diabo. Mas se você for em Apocalipse no capítulo 12, verso 9, a Bíblia vai dizer assim, que este mesmo diabo é a antiga serpente. A antiga serpente. Então, veja só, isso é muito importante para nós. No Éden, há harmonia, até aqui não há pecado, há relacionamento com Deus, o propósito pelo qual Deus fez todas as coisas está resguardado. Capítulo 3. Se insere um ser mau como tentador. Por quê? Porque houve, antes da queda humana, uma queda angelical. O mal começa entre os anjos. E ele, ou seja, o mal, se estende à raça humana à medida que os seres humanos se rendem à tentação que este ser que se tornou maligno provoca sobre a raça humana. É importante dizer isso. Também é importante dizer que tudo aquilo que nós temos como sinalização em Gênesis 1, 2 e 3, é que nós não temos um intervalo histórico tão longo entre criação e queda. Deus cria, coloca uma prova de obediência, mas, pelo relato bíblico, uma vez que os anjos haviam caído, de um modo rápido, não sabemos dizer se são dias, meses, um ano, mas aparentemente de um modo rápido, o ser humano cede à tentação e cai em pecado. E aí Bavinck, falando sobre essa natureza do pecado, ele traça um caminho de como o pecado se instalou originalmente, como também nós somos assediados e tentados constantemente pelo pecado, que é algo muito interessante. E se você for lá, não é, na teologia do Bavinck, está lá na página 286. Ele diz o seguinte: o pecado começa com o obscurecimento do entendimento. E é interessante que é justamente isso que a serpente faz. Ela obscurece o entendimento da mulher. Ah, Deus não falou que vocês não podiam comer dos frutos? Ora, irmãos, não foi isso que Deus falou. E até aqui a mulher, inclusive, ela é, até certo ponto, coerente. Não foi isso que Deus falou. Deus falou que nós podíamos comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês lembram que lá no jardim tinha uma outra árvore muito significativa? Qual que era aquela árvore, gente? A árvore da vida. Eles podiam comer ou não? Podiam. Mas havia um princípio de obediência, uma única árvore, que para o exercício da obediência era necessário que houvesse algum princípio regulador. E Deus estabeleceu. E o que a serpente está dizendo? Deus falou que vocês não podiam comer nada? Gente, como isso é característico do pecado, né? Você tem tanto, mas a grama do outro parece mais verde. Você tem tanto, mas fica olhando para o fruto do muro de lá, né? Ainda mais nessa época de manga, né? Tem uma mangueira sua lá cheia de manga, mas a manga mas do outro é sabina. É manga espada, não é? E a minha está aqui, está dando algumas coisas, mas a dele, não é? Como a nossa natureza é tomada por esse tipo de coisa. Então começa com o obscurecimento do entendimento. Continua com a incitação da imaginação. Ah, não. Eva, eu vou contar só para você, viu? Não espalha, não. É porque Deus sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer?
Ele não quer que vocês sejam como ele, conhecedores do bem e do mal. É aquela situaçãozinha lá na rede social. Coisinha básica. A coisa não anda muito bem aqui em casa? Por que não uma olhadinha? Por que não um bate-papozinho aqui que eu controlo? Que eu consigo lidar com ele? Me lembro como hoje, de um homem que chegou no meu gabinete pastoral, coração estourado, vida estourada, família estourada, filhos estourados. Porque tudo começou com um sentimento de que uma situação inadequada ele teria controle. A hora que ele quisesse, ele cortaria aquilo. E ele foi então se dando ao luxo, se dando à possibilidade, se dando ao lugar de namorar com aquele pecado. Quando ele acordou, a vida dele, a família dele, os filhos dele, o trabalho dele, a reputação cristã dele, tudo estava na lama. E o que ele me disse naquele dia? Pastor, de onde eu recomeço, pastor? Porque eu não tenho nem ideia. Eu estou tão mergulhado, eu estou tão imergido, que eu nem sei por onde recomeçar nada. A imaginação. Por quê? Porque primeiro, o nosso entendimento das coisas são embotadas, né? A gente perde a visão coerente das coisas, inclusive dos princípios espirituais, e isso gera uma imaginação como se as coisas fossem um pouco diferentes. No caso de Eva, que então no fundo, olha a desconfiança do coração dela. Agora eu estou entendendo esse intento de Deus. E isso gera uma imaginação falsa de um Deus injusto. E isso estimula o quê? O desejo do coração. Não é isso que o texto diz? Aí ela olha para o fruto. Mas ela não estava olhando para o fruto. Vendo que o fruto era agradável. O pecado é assim. O pecado é assim. Imagina que você está num banquete. E você tem um prato assim, cheiroso. É o que você mais gosta de comer. E quem preparou, ainda preparou decorando. Igual aqueles pratos fakes que a gente olha assim, você já viu? Você vai na lanchonete, tem lá um sanduíche na imagem, que você fala assim, meu Deus do céu, eu vou ser o cara mais feliz da face da terra. Aí vem um bichinho, né? Isso já aconteceu com você? Pois bem, o problema é que o pecado é um prato cheio de veneno. Cheio de veneno. Ele atiça os desejos. Mas quando você come, e é o que nós vamos ver aqui, tratando-se do pecado, isso culmina então num ato da sua vontade. Num ato da sua vontade. Você toma uma decisão. Então aquela mulher teve o seu entendimento afetado. Ela passa a imaginar uma realidade que não era real nem justa. Ela tem o seu desejo atiçado. E ela então toma uma atitude. Ela exerce a sua vontade. E ela faz o quê? Toma do fruto. E o Adão, bobão, inerte, que era aquele que deveria ser o mediador da aliança, diz o texto, que chega e fala assim, meu bem, e ele passa pelo mesmo processo e faz a mesma coisa. E aí a gente tem esse tal de pecado original. Por que ele é original e único? Porque há uma coisa nesse pecado que não existe nos outros pecados. Preste atenção que isso é muito importante. Havia livre arbítrio. Vou repetir. Ouça o que eu vou dizer. Havia livre arbítrio.
Até aqui havia total potencial de obediência. E nesse sentido, nós perdemos aqui o livre-arbítrio. Pastor, quer dizer que eu sou como uma marionete, que tudo que eu faço é Deus que faz? Hoje à noite, por exemplo, quando eu fui escolher essa camiseta, foi Deus que escolheu? Não, filho, não, filha. Isso é dom da volição. Você tem dom da volição num monte de coisa na sua vida. Mas preste atenção, você não escolhe nascer pecador ou nascer puro. Você não escolhe pecar ou não pecar. Sabe por quê? Porque os seus antigos pais pecaram quando eles tinham essa escolha. Você não tem. Davi diz isso com toda clareza. Eu nasci em pecado e em iniquidade me concebeu minha mãe. Nós nascemos inclinados por causa deste primeiro pecado. Por isso, em um certo sentido, ele é único. Pastor, então não existe livre-arbítrio quanto ao pecado? Existiu. Conhece alguém que nasceu, tomou a decisão, e com 20, 30 anos de idade, você pode dizer assim, esse aí nunca pecou. Me mostra essa pessoa. Nem pensamento, nem palavras, nem ações. É puríssimo. Só existiu um. Só existiu um. Porque o resto, a Bíblia diz, não há um justo sequer sobre a terra. A Escritura nos diz que as suas e as minhas justiças são como trapo de imundícia. Por quê? Porque o pecado dos nossos pais afetou tudo. Tudo. Pastor, dura essa palavra. É mesmo. Você quer ver a gente encher essa igreja aqui do dia para a noite? Você é a pessoa mais especial do mundo. Deus está sangrando por você. Tem uma teologia do coach, que coisa maravilhosa. Mas ninguém é salvo através de uma mensagem dessa. Porque o que precisa ser tratado é a natureza do seu pecado. É a natureza do seu pecado. A sua grande desgraça. Não é seu marido, viu, irmã? Não é sua esposa, viu, meu irmão? Não é seu filho que te dá trabalho. A sua grande desgraça é o seu pecado e o pecado deles também. É isso. Por causa dos nossos pais. Tiago 1, 13 a 15, vai afirmar basicamente o que o Bavinck afirmou. Olha só o que diz esse texto. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Tentação é diferente de provação. Entenda isso. Deus nos prova. Deus provou a obediência de Adão e Eva, colocando um princípio de obediência lá em Gênesis 2. Mas Deus não tenta ao mal. Entenda a diferença de provação e tentação. E o texto diz o porquê. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e se assim é Deus, a ninguém ele tenta. Agora veja o versículo 14 aqui em Tiago capítulo 1. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Lembra que o Bavinck falou? Essa desconstrução. Né? Oh, não é bem assim. E aí o seu desejo começa a ser inclinado. E aí o desejo, então, é afetado. E ele diz, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Esse é o exemplo, por exemplo, desse irmão que eu falei. O desejo foi sendo inclinado por uma brincadeira com o entendimento da palavra de Deus, com uma falsa ideia, um falso entendimento de que ele teria controle, que ele sairia a qualquer momento daquela situação. E o desejo então se inclinou para o mal,
e o mal foi concebido, e de repente aquele homem, um servo de Deus, arrebentado, com uma família arrebentada. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus é o Deus de toda restauração. Amém, irmãos? Então, se você às vezes estiver com seu coração parecido com o daquele homem, até antes mesmo de eu te falar, que eu vou falar sobre isso bem no finalzinho aqui, daqui a pouco eu caminho para lá. Mas eu quero que você ouça essas coisas com esperança no seu coração, porque o nosso Deus é o Deus da salvação, o nosso Deus é o Deus do perdão, o nosso Deus é o Deus da reconciliação, o nosso Deus é que nos tira do tremedal de lama, do poço da perdição e coloca os nossos pés sobre a rocha e firma os nossos passos. Esse é o nosso Deus. Mas nós temos que entender o peso do pecado em nós e como ele age e nos traz tantas consequências. E aí quando nós olhamos então, por falar em consequências, sobre as consequências deste pecado original, então nós vemos como isso afeta a vida dos nossos pais, dos nossos antigos pais. O texto bíblico que nós lemos diz que eles comeram, verso 6, e no verso 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O pecado nos alienou, em um certo sentido, das pessoas mais importantes da nossa vida. Entrou vergonha. Deus fez homem e mulher diferentes um do outro para um complementar o outro. As diferenças agora que deveriam trazer essa complementação, elas começam o quê? A colidir. Há tantos pais que amam seus filhos, e às vezes os mesmos filhos amam seus pais, mas há tanta vergonha, tanto distanciamento, tanta dificuldade, tanta desconexão. Mas isso também gerou um isolamento. Eu creio que muitos de nós, e quantas vezes eu me senti assim, é possível que você se sinta assim também muitas vezes. Quantos de nós, mesmo às vezes tendo pessoas que nos amam, pessoas que estão com a gente, quantas vezes a gente se sente tão sozinho dentro da gente mesmo? E daí a gente tem que lidar com tantas doenças psicossomáticas e com tantas questões internas, muitos de nós que só Deus sonda, só Deus conhece. Só Deus sabe. Porque nós temos um desencontro que não precisa de mais ninguém a não ser nós mesmos. E isso é fruto, é consequência do pecado na nossa individualidade. Quantas vezes a vergonha não é a vergonha do outro, é a vergonha de nós em relação a nós. Como a gente se sente triste com a gente mesmo. Isso é impacto do pecado na vida humana. Na sua pessoalidade, na sua individualidade. E aí talvez você venha num culto aqui, e a gente fala, preciso de oração, preciso de leitura da Bíblia. E a vontade que você tem é correr dessas coisas. É como Adão aqui, ó, ouvindo os passos de Deus, ele se esconde. Sabe qual é uma das maravilhas de Deus? Isso pode, inclusive, constranger você. Mas sabe qual é uma das maravilhas de Deus? Ninguém aqui consegue fugir dele. Você pode pôr folha de figueira, você pode ir para bem dentro da mata, você pode fazer o que for. Você vai ouvir a voz dele dizer assim, onde você está? E você pode até dizer assim, Senhor, eu me escondi porque eu estou com vergonha. Mas deixa eu te dizer, Ele sabe onde você está. E isso é maravilhoso.
Porque às vezes você está querendo se esconder de todo mundo e dele. Mas dele você não consegue se esconder. Você não consegue criar personagem, você não consegue criar uma máscara. Porque ele sabe o que você é. Sabe do jeitinho que você é. Sabe das lutas que você tem. E sabe do impacto do pecado na sua vida. Mas esses efeitos não foram apenas individuais. Eles foram universais. Daí, um chinês comprar uma banana por 30 milhões. E o infeliz sentado, estou até vendo o chinês sentado. Vou comer banana. Agora comprar outra banana para pôr para lede. Porque outra banana chinês comeu. Foi 30 milhões. O que isso resolveu? Nada. 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 Só que não é apenas ele que é assim. Nós temos as nossas bananas de 30 milhões. Nós temos aquilo que a gente troca muita coisa. Lembra de Esaú negociando com Jacó? O direito da primogenitura. Que me vale isso? Me dá esse prato aí de lentilhas, eu como, está tudo bem. Nós temos os nossos pratos de lentilha, irmãos. Nós não somos melhores. Nós negociamos coisas muito profundas. Por quê? Porque o pecado afetou a todos nós. Quando eu estava lendo esse capítulo do Bavinck, uma coisa que eu achei muito interessante, porque ele foi chamando alguns personagens bíblicos de santos. E é muito interessante essa perspectiva bíblica, não só dele, não é? Porque Paulo escreve, por exemplo, para a igreja de Corinto e diz aos santos de Corinto. Aí ele vai lá e dá na canela daquele povo que está fazendo muita coisa errada. E aí ele diz assim: os homens santos foram caracterizados não porque eles conseguiram vencer e nunca pecar, porque não existe esse tipo de pessoa a não ser o Filho de Deus que se fez homem. Mas eles são caracterizados por um coração que se rende e se volta ao Senhor, que é o único que pode perdoá-los e restaurá-los. Então, apesar de sermos como o chinês, como Esaú, como tantos outros, nós podemos ser como um Davi, que diante do pecado se rende. Ah, Senhor, enquanto eu calei o meu pecado, envelhecer os meus ossos pelo meu constante gemido todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim. Confessei então o meu pecado, e a minha falta não ocultei. Disse: confessarei ao Senhor o meu pecado, e tu perdoastes as minhas transgressões. Bem-aventurado, Senhor, feliz é aquele que confessa diante de ti, cujos pecados são perdoados. Não há diferença. Todos somos pecadores, porque o pecado reina sobre toda a raça humana. A diferença é se, à medida que o Espírito nos alcança, nós estamos nos quebrantando e nos rendendo na mão daquele que é capaz de perdoar os piores pecados. Essa é a grande questão. Mas o pecado atingiu todo ser humano. Onde tiver ser humano, existe a presença do pecado. Em todas as dimensões da vida humana. E o pecado se tornou cosmológico. O que isso significa? Veja os versos 17 e 18. Uma vez que você fez isso, maldito é você entre os rebanhos. A serpente foi amaldiçoada. Depois diz que vai ter inimizade entre a serpente e o descendente da mulher. Nós vamos voltar nisso, o que isso significa. Depois diz do parto
que deveria ser um momento de maior alegria, agora como algo extremamente doloroso. A relação do marido, que deveria ser de pleno cuidado com a sua mulher, um marido com a tendência de ser um dominador hostil. Mas aí nós chegamos logo depois. Deus diz: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Veja. Então, o pecado, que é a transgressão da lei de Deus, da vontade de Deus, e que, num momento, passou por um processo de um entendimento que se perdeu da verdade de Deus, construiu-se um desejo que não deveria existir, isso levou a um ato da vontade. Agora o pecado é mais do que apenas uma decisão, é um poder corruptor, inclusive sobre a criação de Deus. Toda vez que tem uma tragédia climática, uma tragédia natural, o povo quer questionar Deus. Irmão, se você está lendo a Bíblia aqui, não questiona Deus não. Questiona o seu velho pai chamado Adão. Nós, humanidade, é que trouxemos maldição sobre a terra. Não é Deus que fez isso, porque Deus criou tudo em harmonia. O pecado, então, vem como um poder corruptor. Quem já viu pregar nesse texto, eu gosto sempre de fazer, e quem aqui também conhece de roça sabe disso, analogia com a situação de erva daninha, né? A terra produzirá, lá na revista atualizada, cardos e abrolhos. Alguém já viu alguém plantar a erva daninha? Mas ela nasce, não nasce? Uma vez eu cheguei num lugar seco, época de seca, tudo seco. Aí lá naquela fazenda, andando com o dono da fazenda, tinha assim umas plantas verdes no meio da sequidão. E elas davam um fruto desse tamanhozão assim, ó. Eu falei assim, rapaz, pelo menos tem isso aqui, né? Eu falei assim, não, isso é erva daninha. Eu falei assim, ó, mas se eu fosse uma vaca vendo tudo seco de jeito, eu ia correr para esse fruto, não, elas vão. Ué, o que acontece quando elas comem? Elas morrem embuchadas. A planta mata a vaca. A gente tem que sair arrancando. Mas quem vai lá jogar a semente? A terra produzirá cardos e abrolhos, ervas daninhas. Então, tem mosquito que dá dengue. Você entendeu agora? Ou ainda está na dúvida, irmão? Dá dengue, chikungunya. Cada dia o mosquito arruma outra doença aí para passar para a gente. Não é? Então, há um efeito cosmológico. Bom, se a gente termina aqui, você quase diz assim, né? O chinês é que está certo, né? Se eu tivesse dinheiro, eu ia comer uma banana e ia acabar morrendo com essa banana lá, estava bom demais. Mas vejam, irmãos, o capítulo mais triste da Bíblia é um capítulo que nos traz esperança. O verso 15 traz uma promessa. Eu não sei se você percebeu isso. Olha que coisa tremenda. Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este quem? O descendente lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Os teólogos chamam isso aqui de proto-evangelho. Primeira promessa de um redentor. O próprio Deus está dizendo, o descendente da mulher irá pisar a cabeça da serpente. Como nós lemos hoje pela manhã no sermão da manhã sobre batalha espiritual. O Senhor rasgou, Colossenses capítulo 2, o escrito de dívida que era penoso, que era contra nós, porque Satanás é quem? O acusador. E na cruz ele despojou os principados e potestades. Você sabe o que é despojar? Nessa linguagem bélica de guerra? Ele tomou das mãos do inimigo aquilo que estava nas mãos dele.
De quem que a Escritura está dizendo que Jesus fez isso? Quando ele subiu à cruz e lá no poder do sacrifício, ele fez isso, rasgou o escrito de dívida do seu pecado. Ele estava falando de mim e de você, que pertencemos a Ele, que nos rendemos a Ele, porque o descendente da mulher veio e ele pisou a cabeça da serpente. E a graça de Deus está agindo num mundo caído e cheio de mal e de pecado. E no verso 21, o texto diz: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Alguns aqui entendem que aqui houve um sacrifício da parte do próprio Deus em favor, simbolicamente, do homem e da mulher. Talvez é uma boa coisa para você estudar. Mas eu queria destacar um ponto aqui. O ser humano virou as costas para Deus. Evidentemente que Deus não foi pego de surpresa, ele já tinha um plano de redenção. E aí nós estamos agora falando de duas pessoas mesmo que existiram. Adão e sua esposa Eva. O que esse versículo está dizendo para nós? Eles iriam sair do jardim. Nossa saga humana de lidar com o nosso pecado, com a nossa natureza caída. Ser humano após ser humano, nós teríamos que lidar com ela. Mas Deus é um Deus que se importa. Ele não é um Deus que virou as costas simplesmente. Ele não é um Deus que disse, uma vez que vocês me rejeitaram, e agora vocês precisam ser expulsos, porque esse é o resultado, é a morte espiritual, vocês estão longe de mim. Aqui o que Deus faz? Ele tece roupas. Ah, que coisa maravilhosa. É como diz Romanos capítulo 8. Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará com ele, o seu filho, todas as coisas. Como é que você se sente ao olhar para esta maravilha de Deus? Um Deus tão grande, mas que se ocupa, se for o caso, de tecer uma roupa e entregar para gente má, rebelde e corrupta. A redenção foi derramada. E o Deus que se importa, não apenas demonstrou o quanto Ele se importa, mas é um Deus que tem agido na nossa história. Então, meu querido, minha querida, talvez você está passando por uma doença. Senhor, onde o Senhor está? Lembra da consequência do pecado? Essa alienação, essa separação, esse distanciamento, essa solidão da nossa alma. Lembre-se, Deus fez o necessário para tratar com o seu pecado, e Deus é um Deus que se importa. Talvez você esteja passando por uma crise interior muito grande. Talvez o seu entendimento está começando a se embaçar. Em nome de Jesus, perceba as tentações pelas quais você está passando nesse momento da sua vida. Centralize sua vida em Cristo, centralize a sua vida em Deus. Senhor, eu não quero ser ludibriado por uma visão equivocada da realidade das coisas. Eu quero estar centrado na tua vontade, no teu querer, na tua direção. Talvez até você está lutando com um desejo tão forte dentro de você, mas que você sabe que vai te afastar de Deus. Em nome de Jesus, nessa noite, saiba, isso é inegociável. O pecado, uma vez sendo gerado pelo desejo, ele traz o quê, gente, como nós lemos aqui nessa noite? Morte. Em nome de Jesus. Se for necessário, você procure alguém, porque muitas vezes é uma das coisas que Deus faz. A gente abre o coração com alguém e aquilo se dissipa. E nós vencemos o desejo
que está para nos levar para a morte. Acima de tudo, essa noite eu quero terminar esse sermão com essa convicção. O descendente da mulher já pisou a cabeça da serpente. Ele já está destronado se Cristo é o seu Senhor e Salvador. E se Cristo não é, quem sabe hoje é a noite da redenção, do perdão dos seus pecados. Confesse ao Senhor que você é pecador. Coloque diante dele a sua dívida, porque a cruz de Cristo é poderosa para te perdoar de todos os seus pecados. E meu querido, nós temos um Deus que muitas vezes tece até a roupa, mesmo que a gente tenha que sair do jardim e passar por um deserto, porque Ele se importa. Curva a sua cabeça. É um momento de oração. Essa é a origem e o mal que o pecado trouxe para todos nós. Mas Ele é o Deus de graça, que nos perdoa e nos redime com o poder do sacrifício do seu Filho. Ele é esse Deus que talvez você está aí, se sentindo muito sozinho, muito sozinha. E Ele está falando assim: filho, onde você está? Eu sei onde você está. Mas sai desse esconderijo, vem para perto. Ele quer fazer isso não para destruir você, mas para curar você. E talvez você está precisando de roupas. Nessa madrugada eu recebi a mensagem de um pastor muito querido, o reverendo Saulo. Nós temos orado pela filha dele, a Priscila. Priscila está enfrentando um câncer muito severo. E as situações se complicaram bastante nesses últimos dias. E vindo para cá, porque eu li, era mais ou menos umas 4:30 da manhã, orei por ele, pela Priscila, mas eu não consegui escrever. Eu pensei: Senhor, o que eu posso escrever para o reverendo Saulo? E à luz dessa palavra, o que eu escrevi para ele foi mais ou menos assim: pastor, eu orei por vocês, mas eu sei que há situações que por mais que as pessoas orem, a gente se sente sozinho. Mas Deus sabe onde o Senhor está, onde a Priscila está. E Ele não deixou de cuidar de vocês. Que o Senhor fortaleça a sua vida. Nós podemos orar nessa noite pela Priscila, pelo reverendo Saulo e pela esposa. Como nós podemos orar por outros que nessa noite olham para si e veem como eu sou pecador, mas que dizem ao Senhor: eu estou aqui. Se o Senhor está perguntando onde eu estou, aqui, Senhor, eu estou aqui. E talvez você está precisando que esse cuidado, maravilhoso cuidado de Deus, venha sobre você. Então, enquanto nós vamos louvar o Senhor, em espírito, todos nós de oração, se você quer que a gente ore junto aqui, sai do seu lugar, nós vamos clamar pela vida uns dos outros.